Olá, seja bem-vindo ao canal Quero Comprar. No vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre este robô, sobre todos esses robôs que estão aqui. E se você veio até esse vídeo, provavelmente porque você está procurando um robô aspirador para comprar. E já digo de antemão para você que foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos tempos. Sou apaixonado pelo robô aspirador. Ele limpa a minha casa com muita eficiência. E eu gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo para vocês sobre as diferenças dos robôs. Vou pôr esse robô aqui, depois a gente pega ele. Nós vamos classificar os robôs, eu vou classificar aqui em três categorias: os robôs de entrada, os robôs intermediários e os robôs avançados. É claro que isso é a minha opinião e o meu ponto de vista com o meu conhecimento e com os testes que eu fiz aqui. Pode ser que às vezes uma outra pessoa pense um pouco diferente. Mas eu vou começar aqui sobre os robôs de entrada, tá bom? Os robôs de entrada são robôs mais simples. Eles são robôs que não têm muita inteligência. Por exemplo, ele vai limpar a sua casa, ele vai sair andando pelo ambiente, né? E ele vai limpar a sua casa conforme ele vai andando, mas ele não tem uma lógica, ele não analisa o cômodo da sua casa, ele não analisa o ambiente, ele não anda de uma forma ordenada. Ele praticamente sai andando sem rumo e onde ele vai passando, ele vai aspirando a poeira. Então, isso é um robô de entrada, que eu considero um robô de entrada. Já o robô intermediário, o que o robô intermediário vai ter? Ele vai ser um robô um pouco mais inteligente. Ele vai andar pela sua casa, mas ele não vai ficar tão perdido, né? Ele já começa a andar com um pouco mais de inteligência, ele vai fazendo um caminho meio que em formato de S para limpar a sua casa. E ele acaba sendo um pouco melhor. De vez em quando, os robôs intermediários que eu testei aqui, eles esqueciam um cômodo para trás, aí eu tinha que pegar ele depois, levar ele naquele cômodo para ele terminar. Mas na maior parte das vezes ele até costuma limpar a casa inteira sem esquecer nenhum cômodo para trás. Por que ele faz isso? Porque ele é um robô que ele não tem, vamos dizer aí, um sistema de visão, como nossos olhos, por exemplo. O que direciona o ser humano? Os nossos olhos. Já o robô, esses robôs de entrada, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de olho. Então é como se ele estivesse com os olhos vendados andando pela casa sem rumo. Já os robôs intermediários, eles simulam uma certa inteligência, mas ele não tem um mecanismo de fato visual para ele estar vendo a sua casa e fazer um mapeamento. Já os robôs avançados, ele vai ter essa tecnologia que ele vai conseguir ver a sua casa. Vamos dar exemplo aqui com esses robôs para ficar mais prático. Esse robô é um robô que eu considero ele um robô de entrada. Então o que acontece? Ele não tem nenhum tipo de mecanismo aqui em cima que ele vai fazer a leitura visual da sua casa, tá? Esse daqui é um robô que eu considero um robô intermediário. Esse robô aqui também, ele não tem um mecanismo visual, mas ele tem uma programação dentro dele que ele segue uma lógica. Então ele vai criando um tipo de mapa interno, não é um mapa real da sua casa, mas ele cria ali uma simulação do mapa, através de um algoritmo, né, analógico, onde ele vai andando e fazendo um tipo de uma matemática, de um processo ali, de um projeto, como dizer assim, um algoritmo de programação, onde ele vai andando pela sua casa e ele meio que vai entendendo mais ou menos por onde ele passou. Já aqui eu tenho um robô avançado, por exemplo. Qual que é a diferença do robô avançado? Tá vendo essa parte aqui em cima? É o laser do robô. Então ele faz um mapeamento a laser. Através dessa peça que tem aqui dentro, desse sistema eletrônico, ele vai conseguir mapear a sua casa. Então conforme ele vai andando pelo ambiente, ele sabe exatamente onde ele está, a distância que ele está de um móvel, a distância que ele está da parede. E é muito eficiente um robô que tem essa tecnologia. Já tem alguns outros modelos de robô, por exemplo, esse daqui, que a gente poderia considerar ele um robô avançado também. Tá vendo aqui, ó? Essa pecinha que nós temos aqui é tipo como se fosse uma câmera. E ele faz um mapeamento visual do ambiente. Então esse daqui faz um mapeamento a laser, esse daqui já é uma outra tecnologia. Então sempre vai ter uma diferença ou outra dos robôs. Mas o que é importante você saber? É a categoria do robô que você está comprando. Se é um robô de entrada, ele vai ser um robô também que vai ter um preço mais em conta para você. Já o robô intermediário, o próprio nome diz, ele vai ter um valor agregado, um preço intermediário. E aqui nós temos os robôs avançados. Para facilitar, eu diria para você que os robôs de entrada vão ficar entre R$250 até uns R$800 mais ou menos. Os intermediários, eles estão na faixa aí de 800 até R$1.200, R$1.300. Já os robôs avançados, eles vão de aproximadamente R$1.400, R$1.300 até
vamos colocar aí 15 mil reais, que eu já vi de robôs de vários valores. Mas esses aqui, mais ou menos, são na faixas aí de robôs em torno de 3 mil reais, 3.500 reais aproximadamente, são os modelos que tem aqui, tá bom? Bom, outra diferença do robô de entrada. O robô de entrada, embaixo dele você consegue diferenciar por isso daqui, ó. Ele vai ter apenas uma boca por onde é feita a aspiração do pó. Então ele vai, quando você coloca ele para funcionar, ele vai aspirar o pó por aqui. O que acontece com o robô intermediário? O robô intermediário, ele já tem essa escova rotativa e ele aspira por essa boca aqui que é um pouco maior. Então ele vai varrer a sua casa e ele vai aspirar ao mesmo tempo. Então ele já tem uma escova aqui. Então ele acaba tendo uma limpeza um pouco melhor, porque ele não vai só aspirar. Ele tem a escova rotativa que vai estar varrendo mais aspiração. E o robô avançado, ele também vai ter a boca de aspiração e a escova rotativa. Então ele varre e aspira, tá? Outra diferença que nós temos dos robôs seria o seguinte, então é importante a gente saber que esse robô, ele anda na sua casa sem ter rumo, então ele é meio que uma baratinha tonta, que a gente costuma chamar, ele vai andando, conforme ele vai passando, ele vai limpando, mas ele não está vendo a sua casa. Esse daqui já consegue ter mais ou menos uma noção, ele não está vendo a casa, mas ele tem um algoritmo de programação que permite ele ter um funcionamento melhor e a forma que ele anda é melhor. Já esse daqui é como se ele estivesse de fato olhando a sua casa, o ambiente que ele passa. Então, por exemplo, o robô avançado, você fala assim para ele lá no aplicativo: limpar apenas a sala da minha casa hoje. Ele vai sair da base de carregamento dele, vai andar pela sua casa, praticamente sem bater em nada, vai até a sala, vai limpar a sala, terminou de limpar a sala, ele volta para a base. Se você quiser que ele limpe, por exemplo, a casa toda, você clica lá no aplicativo para ele limpar a casa toda. Ele vai sair andando pela sua casa e ele vai limpar a casa toda de uma forma muito eficiente. Praticamente ele não deixa nenhum pedaço da sua casa sem limpar. Por quê? Porque ele já é um robô avançado, tem um mapeamento a laser e isso torna ele muito interessante e muito melhor. Aí quais outras diferenças que nós vamos ter? Esse robô, você deixou ele limpar na sua casa, ele vai andar, quando acabar a bateria ele vai parar aonde a bateria acabou e depois você tem que sair procurando esse robô para poder colocar ele para carregar. E geralmente ele não vem com uma base de carregamento, ele vem apenas com um cabo de energia que você espeta exatamente aqui nesse buraquinho aqui do lado, você coloca o cabo para ele carregar. Já o robô intermediário, ele tem uma base de carregamento. E aí o que acontece? Quando você está usando ele, que ele está acabando a bateria, o que ele faz? Ele volta sozinho para essa base de carregamento para se carregar. Mas como ele não tem um mecanismo, né, visual ali, um laser ou um outro sistema, ele às vezes acaba se perdendo, às vezes ele demora um pouquinho para encontrar a base, né? Mas enfim, ele tem uma base de carregamento. Já o robô avançado, o que acontece com ele? Ele tem um sistema, tá? Que ele é muito eficiente. Então assim, ele está carregando a sua... por exemplo, acabou a bateria, ele vai voltar para a base, ele não vai errar, ele vai certinho, ele vai encontrar a base, vai carregar. Dependendo do modelo do robô avançado que você tenha, vamos supor que a sua casa é muito grande e ele não deu conta de limpar a casa toda com uma única carga de bateria. Ele volta para a base, carrega a bateria e na hora que ele carregar a bateria, ele volta para terminar aonde ele tinha parado. Então os robôs avançados, eles vão tendo alguns detalhes, alguns recursos, a tecnologia dele vai sendo melhor, que ele vai fazendo o quê? Ele vai melhorando a funcionalidade dele, fica mais fácil, ele depende menos de você para poder fazer a limpeza da casa. Em relação a quedas, esse robô ele tem sensor anti-queda, então o que acontece? Aqui na frente tem 3 sensores, ele não vai cair da escada, tá? Se você tiver uma casa de 2 andares ou tiver uma escada, geralmente é para ele não cair. Comigo nunca aconteceu, geralmente eles nunca caíram, ou seja, ele tem essa tecnologia. Mas já ouvi falar que tem alguns robôs aí que acabou se suicidando e caiu da escada, então é bom você sempre tomar cuidado, tá? Esse daqui também tem os 3 sensores aqui, anti-queda, e o avançado também tem os 3 sensores anti-queda, tá? O que acontece? Esses robôs avançados você consegue fazer uma zona proibida, por exemplo, eu não quero que o robô caia da escada, ele tem um sensor anti-queda, mas você ainda pode colocar uma barreira para ele, por exemplo, deu 30 centímetros, 20 centímetros da escada, ele nem vai chegar perto da escada, antes ele já volta. Você pode colocar uma parede virtual ou uma barreira também, você pode colocar uma zona proibida.
Então o que acontece? Você pode colocar zona proibida, né, nas áreas que você não quer que ele aspira, então esse robô você consegue fazer isso, você consegue colocar uma parede virtual, você consegue fazer a programação dele para fazer a limpeza por cômodo, por área. De repente você está lá na sua casa, alguém deixou cair, sei lá, alguma coisa no chão, falou, nossa, vou colocar o robô para limpar. Você pode direcionar o robô para limpar exatamente aquela área. Por quê? No aplicativo você vai ter um mapa e você pode clicar exatamente em cima da área que sujou. O robô vai lá, faz a limpeza pontual daquela área e volta para a base. Então nós temos aí diversas diferenças que nós podemos analisar nesses robôs. Eu estou tentando fazer um vídeo mais rápido para quem não quer perder muito tempo e ainda vai ficar longo, né? Porque queira ou não, se eu falar as diferenças desses robôs todos, é muito demorado. Mas aqui no canal você encontra vídeos de todos esses robôs individualmente, falando da função de cada um, de cada modelo, comparativo. Então se você está querendo procurar, está procurando um robô aspirador para comprar, no canal Quero Comprar você vai encontrar muitos vídeos falando sobre isso. E aproveitar, você não pode deixar de deixar o seu like, inscrever no canal, porque esse canal é um canal muito bacana de tecnologia e inovação. Temos muitas coisas interessantes, então inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Continuando aqui, o que mais que eu poderia falar sobre esses robôs? Esses robôs também têm diversos tipos de sensores. Conforme ele vai mudando a categoria, ele vai aprimorando os sensores. Então, por exemplo, esse robô aqui, o que acontece? Ele tem apenas aqui na frente, ó, o para-choque. Então o que acontece? Ele bate para voltar, né? Então aparentemente aqui, pelo menos pelo que eu conheço desse robô, ele não tem nenhum tipo de sensor aqui. Já o robô intermediário, vocês podem ver que ele tem aqui tipo um vidro fumê, ó. Aqui é cheio de sensores. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal filmado com uma câmera especial que ele mostra todos esses sensores acesos, tanto esses sensores aqui, sensor de baixo, enfim. Então esse robô ele tem alguns sensores aqui, então quando ele vai se aproximando de algum obstáculo, antes dele bater, ele já diminui a velocidade um pouquinho, aí ele vai lá, só encosta, né, bate o para-choque e volta. Já esse robô aqui, ele costuma dar um pouco mais de pancada, porque ele não tem esses sensores visuais. Já o robô avançado, ele também vai ter os sensores, tá? Na frente dele. Esse daqui particularmente, ó, esse modelo tem um sensor aqui. Então ele realmente, na hora que ele tem um obstáculo, ele diminui a velocidade para não bater com força. Tirando ainda que ele ainda tem o sensor a laser aqui, né? O dispositivo a laser. Então ele ainda consegue também fazer essa leitura pelo laser. Então quanto mais avançado é o seu robô, o modelo dele, mais recursos você vai ter de tecnologia, de função e tudo mais. Por exemplo, esse robô aqui, ó, a mesma coisa. Eu considero isso daqui já um robô dentro da categoria dos avançados também, tá? Porque ele tem aqui um mapeamento, tá? Que não é um mapeamento a laser, é um outro padrão de mapeamento, mas ele faz a leitura visual. Aqui ele tem também os sensores, né, de aproximação. Então antes dele bater, ele não vai bater com força. Ele tem aqui o para-choque, ó, que se movimenta, mas ele tem os lasers aqui também. Outra coisa importante para se falar seria a respeito do aplicativo. O robô de entrada não tem aplicativo, então você não consegue controlar ele pelo celular. Já os robôs intermediários, alguns você encontra com aplicativo, outros não. E os robôs avançados você tem um aplicativo. E a mesma coisa você vai encontrar no aplicativo. Quanto mais avançado o robô, mais recursos o aplicativo vai ter. Por exemplo, existem robôs que você consegue falar para o robô, você programa os cômodos que ele vai passar. Então, tipo assim, ó, robô, quando eu falar para você fazer a limpeza total, eu quero que você comece limpando a sala. Da sala, eu quero que você vá para o quarto do fulano de tal. Terminou o quarto, você vai para o corredor. Depois que você fez esse corredor, você vai para o quarto da suíte. Então você consegue programar até mesmo a ordem com que o robô vai limpar os cômodos. Já tem outros modelos de robô, por exemplo, que você não consegue fazer isso, né? Então seriam robôs mais avançados. Tem robôs, por exemplo, que você consegue programar no aplicativo também a parte do chão. Eu quero que na sala você limpa, aspire na potência 2, no corredor na potência 1. Quando você for aspirar na copa, eu quero que na hora que você for passar no tapete, você aumenta a potência. Tem robôs que aumentam a potência automaticamente. Então, assim, vai ser uma infinidade de diferenças que você vai encontrar dependendo do modelo que você for comprar.
Mas a princípio é isso que eu falei, né? Essas diferenças principais é o que você viu nesse vídeo. Tentei falar o mais rápido possível, resumir o máximo possível para esse vídeo ficar curto, embora realmente acho difícil porque são muitas informações. Mas se você quiser informações detalhadas sobre cada modelo, as diferenças entre um e outro, vai ter um outro vídeo aqui no canal que você vai encontrar essas informações muito detalhadas. E lembrando que está para chegar um outro modelo de robô aqui no nosso canal, que é o Xiaomi Roborock modelo S5 Max, que possivelmente no máximo dentro de 10 dias você estará vendo o vídeo aqui no canal. Bom, é isso, deixa seu like, curta, compartilha, comenta, inscreva no canal, que é muito importante, e até o próximo vídeo no canal Quero Comprar.